Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Limite Zero do Joe Vitale. Nós estamos no capítulo A Escolha é uma Limitação e hoje nós vamos encerrar o capítulo, acredito eu. Então, como mencionei anteriormente, eu ministrei certa vez um seminário que se chamou The Secret of Money, ou O Segredo do Dinheiro. E eu disse a todos os presentes que eles teriam dinheiro se eles fizessem uma limpeza. Se eles estavam duros de grana, é porque eles não estavam purificados. E eu contei ao Dr. Helen o que eu tinha feito e ele concordou. As memórias podem manter o dinheiro afastado, disse ele. Se você estiver purificado em relação ao dinheiro, você o terá. E o universo dará a você e você o aceitará. E são as memórias que se repetem que mantêm você afastado do dinheiro ou que impede que ele chegue até você e que você possa vê-lo. Como que eu posso me purificar? Repetindo, eu te amo o tempo todo. E eu digo isso para o dinheiro também? Você pode amar o dinheiro, mas é melhor dizê-lo para o divino. Quando você está em zero, você não tem limite. E até mesmo o dinheiro pode vir até você, tudo pode vir até você. Mas quando você está na memória, você o impede de se aproximar. E o dinheiro está cercado de memórias, cercado de crenças. À medida que você faz uma limpeza nelas, então elas são purificadas para todo mundo. Fomos uma lanchonete e pedimos um café. Quando nós chegamos, o lugar estava tranquilo, mas aos poucos as pessoas começaram a entrar e o local ficou mais movimentado e barulhento, e a energia aumentou. Você percebeu? Perguntou o Dr. Helen. O lugar está agitado, eu respondi, e as pessoas parecem mais felizes. E o Dr. Helen disse, nós viemos para cá e trouxemos o nosso eu mais limpo, e o lugar está sentindo isso, comentou o Dr. Helen. E ele me falou a respeito dos restaurantes que frequentava na Europa. As vendas estavam fracas, mas depois que ele visitava os locais, os negócios melhoravam. E ele experimentou fazer isso em diferentes lugares para ver se a mesma coisa ia acontecer. E ele constatou que sim. Ele se dirigiu então ao dono de um restaurante e perguntou: se nós nos sentarmos aqui e o seu negócio melhorar, você nos dará uma refeição de graça? E o proprietário concordou. O Dr. Helen frequentemente conseguia comer de graça apenas por existir. Eu reparei que ele dava livremente o seu dinheiro. Fomos numa pequena loja e comprou algumas peças de vitral para os amigos. E em seguida ele jogou uma nota de $20 sobre o balcão e disse, e isto é para você. E o balconista ficou naturalmente surpreso. O Dr. Helen acrescentou, é apenas dinheiro. Mais tarde, num restaurante, eu dei uma gorjeta enorme para a garçonete. E ela ficou olhando boquiaberta. Eu não posso aceitar isso, retrucou ela. Claro que pode, repliquei. Mais tarde ainda, eu tive a ideia de lançar um produto que eu tive certeza de que me faria ganhar muito dinheiro. O Dr. Helen ressaltou o seguinte, o universo recompensou a sua generosidade, através de um insight. Você deu, de modo que ele está retribuindo. Ele lhe ofereceu uma inspiração. Se você não tivesse sido generoso, ele não estaria sendo com você agora. Aí e ali estava o verdadeiro segredo do dinheiro. Esse era o segredo do dinheiro. Nós, americanos, nos esquecemos de que isso está escrito no nosso dinheiro. In God we trust, que essa frase em inglês significa em Deus nós confiamos, e está impressa na nota de $1 dos Estados Unidos. Isso quem disse foi o Dr. Helen, e ele complementou. Nós imprimimos a frase, mas nós não acreditamos nela. Em determinado momento, o Dr. Helen me perguntou a respeito da empresa de produtos alimentícios que eu tinha criado com um médico e um nutricionista.
Nós a criamos para comercializar um produto natural para baixar o colesterol, que chamamos de Cardio Secret. Está no site cardiosecret.com. O Dr. Heulen tinha conversado comigo havia algum tempo a respeito do nome do produto e da natureza da empresa. Ele estava curioso para saber como que as coisas estavam indo. Na verdade, eu respondi, as coisas estão em suspenso no momento. Eu contratei um advogado da Food and Drug Administration para examinar o nosso site e as nossas embalagens, e nós estamos esperando um contato dele. No entanto, por ter trabalhado com esse produto, eu tive a ideia de produzir outro ainda mais interessante, uma coisa que eu chamo de fita Rita. Prossegui explicando que a fita Rita é uma mistura natural de margarita, pode visitar o site também www.fitarita.com. E eu obtive a ideia de fabricar certa vez em que tinha saído para beber com os amigos. Eu estava participando de mais um concurso de fisiculturismo na ocasião, de modo que tomar uma margarita era uma coisa rara e especial para mim. Enquanto eu bebia, eu disse o seguinte: na verdade, o que precisamos é de uma margarita para os fisiculturistas. Assim que eu terminei a frase, eu tive certeza de que a ideia era boa. Estou feliz por você, Joseph, comentou o Dr. Heulen. Você não estava apegado ao primeiro produto, nem querendo que as coisas saíssem da maneira como você queria, de modo que o divino lhe concedeu uma nova ideia lucrativa. Muitas pessoas se fixam em uma ideia e tentam forçá-la a se encaixar nas suas expectativas, mas elas estão, na verdade, bloqueando a riqueza que desejam receber. Eu estou feliz por você, Joseph, muito feliz. E é claro que ele está certo. Enquanto eu permanecer aberto a ideias do divino, elas continuarão a chegar. Além do produto Fitarita, Margarita, Fitarita, de fit, misturado com margarita, Fitarita. Também recebi a ideia de que deveria fabricar suportes de beleza. São suportes que você coloca debaixo da comida para purificá-la antes de comer. Também tem o site Clearing Mats. Mas as ideias não param por aí. O Dr. Heulen também teve uma. Ele disse: nunca vi um site que fizesse uma limpeza nas pessoas enquanto elas estão sentadas olhando para a tela. Vamos fazer desta maneira o nosso site do livro. Quando as pessoas navegarem nele, estarão sendo purificadas pelo que introduzimos nele. E fizemos exatamente isso também. E veja por si mesmo no site www.zerolimits.info. Não existe um fim para a quantidade de ideias e dinheiro que você pode receber quando você abandona a sua necessidade e deixa que tudo venha para você. O segredo, como sempre, é apenas continuar a purificar. O que os terapeutas devem fazer quando atendem os clientes? Eu perguntei, desejoso de investigar métodos específicos para ajudar a curar pessoas. E o Dr. Heulen respondeu, simplesmente amá-las. Mas e se uma pessoa nos procura porque estava traumatizada em algum momento e ainda não conseguiu superar o problema? Eu perguntei com a intenção de encurralar o Dr. Heulen e obrigá-lo a me fornecer um método que eu pudesse utilizar. E ele replicou, tudo o que as pessoas desejam é ser amadas. Não é o que você quer? O que você diz é irrelevante desde que você ame a pessoa. Então, eu poderia ser junguiano, freudiano, reichiano ou qualquer outra coisa, não importa? Isso não tem importância, enfatizou o Dr. Heulen. O que interessa é que você ame a pessoa porque ela é uma parte de você, ela é parte do todo. E o fato de você amá-la ajudará a apagar, ajudará a limpar e a purificar o programa que foi ativado na vida dela. Eu não estava conformado com aquela resposta dele. Embora eu entendesse o que ele estava querendo dizer, não me bastava.
Tá, mas e se fosse uma pessoa comprovadamente maluca? E ele respondeu: uma mulher considerada esquizofrênica me procurou uma vez. Eu pedi a ela que me contasse a sua história. É importante que você entenda o verdadeiro problema. E que entenda que o verdadeiro problema não tem nada a ver com o que essa pessoa ou qualquer outra me conte. Nunca tem a ver. A história delas é que a maneira como elas conscientemente interpretam os eventos, né, não tem a ver com o problema verdadeiro, o problema dentro delas. O que está realmente acontecendo não está ao alcance da consciência delas. No entanto, o ponto de partida é ouvir a história que elas contam. E o que ela disse? Eu perguntei. Bom, disse o Dr. Heulen, ela contou uma história e eu ouvi. E enquanto ela falava, eu repetia mentalmente olhando para ela sem cessar. Para o divino, eu repetia: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Confiante de que o que precisava ser purificado seria purificado. E em determinado momento, ela me disse o nome todo dela, que eram daqueles nomes escritos com um hífen. Como Vitali Odem ou algo assim? Exatamente, ele disse. O nome dividido cria uma personalidade dividida. E ela precisava assumir o seu nome de nascimento. Você pediu a ela que mudasse legalmente de nome? Ela não precisou chegar a esse ponto, explicou o Dr. Heulen. Ao dizer a si mesma o seu nome em uma única palavra, ela começou a relaxar e a se sentir completa novamente. Mas o que fez diferença para ela? A mudança de nome ou você dizer o eu te amo? Quem sabe, disse o Dr. Heulen. Mas eu quero saber, eu repliquei. Eu iniciei um programa de coaching de milagres e quero ter certeza que os meus coaches, os clientes, né, estão dizendo e fazendo a coisa certa para que realmente possam ajudar pessoas. E ele prosseguiu explicando que os terapeutas acham que estão aqui para ajudar ou salvar as pessoas. No entanto, a função deles na realidade é curar a si mesmos do programa que eles estão vendo nos pacientes. E à medida que essas memórias são canceladas no terapeuta, elas vão sendo canceladas naquele paciente que está em contato com elas. Não importa o que você ou os coaches possam dizer ou fazer, desde que continuem a amar a pessoa com quem estão trabalhando, explicou ele novamente. Não importa qual método será utilizado, é importante que elas continuem a amar os seus clientes. Lembre-se de que a pessoa que você vê no espelho é você. Você compartilha a experiência dela. Faça uma limpeza no programa compartilhado com você e os dois ficarão bem. Mas como? Eu perguntei. Eu te amo, respondeu o Dr. Heulen. Estou começando a sentir um tema aqui. Venho testando descobrir como o mundo funciona desde que eu tinha a idade suficiente para ler livros infantis e depois história em quadrinhos. Super-Homem e The Flash eram fáceis de entender. Hoje preciso lidar com a ciência, com a religião, com a psicologia e a filosofia, bem como com as minhas próprias divulgações mentais. Quando acho que eu estou conseguindo lidar com as coisas, surge outro livro para perturbar a minha visão de mundo. E dessa vez eu estou lendo Consciousness Speaks, né? A consciência fala, tipo assim, de Bal-Sekar. E quando eu comecei a ter uma dor de... Quando eu comecei a ter uma dor de cabeça. Se eu tivesse que resumir a mensagem do livro nas palavras de um homem confuso por estar lendo ele, eu diria que nada que fazemos tem origem no livre-arbítrio. Tudo está sendo instigado através de nós. Nós achamos que somos os atores conscientes, mas estamos errados. E essa é a conversa do nosso ego. De certa forma, nós somos marionetes, e o divino é a energia que existe em nós e que nos dirige.
Imagine agora o seguinte: sou o cara que escreveu O Fator da Atração, um livro que explica um processo de 5 passos por meio dos quais você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que deseje. Eu e outras pessoas usamos um método para atrair tudo o que é possível, como riqueza, carros, cônjuge, saúde, empregos e qualquer outra coisa que você escolha. Tudo consiste em declarar a nossa intenção e depois agir em função do que acontece, ou agir em função do que irrompe dentro de nós para fazer com que ela se manifeste. Em resumo, nós somos o titereiro e o mundo é a nossa marionete. Então, como que eu encaixo essas duas filosofias aparentemente conflitantes na minha cabeça sem ficar maluco? Eu acho que a coisa funciona da seguinte maneira. Atenção agora. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo em um mundo acionado pelas convicções. Independentemente daquilo que você acredita, essa convicção funcionará. De qualquer forma, levará você até o fim do seu dia. Ela moldará suas experiências e as transformará em ideias que fazem sentido para você. E quando alguma coisa acontece que não parece combinar com o seu sistema de visão de mundo e de crenças, você então encontra uma maneira de racionalizá-la e obrigá-la a se encaixar no que você quer. Ou então você toma um tranquilizante. Em segundo lugar, eu não consigo deixar de me perguntar se as duas filosofias estão certas. Nós somos a marionete e o titereiro. Mas isso só funciona quando desimpedimos o nosso próprio caminho. É a nossa mente que nos faz beber mais, comer demais, nos divertir, roubar, mentir e até mesmo passar tempo demais nos preocupando com a maneira como o mundo funciona. A nossa mente, na verdade, atrapalha o fluxo natural das coisas. A nossa mente sabe que está condenada e não consegue suportar a ideia, de modo que constrói vícios que fazem com que ela se sinta bem e que podem ajudá-la a sobreviver. Na realidade, seja lá o que for, a sua mente é a interferência que impede você de experimentar a bem-aventurança deste momento. Se este é o caso, então todas as técnicas de purificação que eu menciono no terceiro passo do meu livro, O Fator da Atração, então todas as técnicas estão presentes para ajudá-lo a retirar a interferência do plano divino. Por exemplo, quando você usa um método como a técnica da liberdade emocional, que é o EFT, para quem não conhece, o EFT é uma sigla da expressão em inglês que significa Emotional Freedom Technique, É a liberdade da técnica da liberdade emocional. Então, quando você usa uma técnica dessas, que é uma abordagem de expulsar aos poucos as dificuldades da sua vida, então você dissolve os problemas que estão perturbando. Mas e depois, o que acontece? Depois você toma uma atitude, uma medida positiva. Bem, você não ia tomar essa medida positiva de qualquer maneira? Não foi por esse motivo que você soube que havia um problema para início de conversa? Em outras palavras, a cutucada para que você entrasse em ação foi enviada para você pelo divino. E a ansiedade que você sentiu em relação a esta ação foi a interferência. Então, elimine a interferência e você voltará a ser só com o divino, o que significa que você é novamente a marionete e o titereiro. Titereiro, pelo jeito, é quem mexe na marionete, Vou então tentar resumir o que faz sentido para mim, pelo menos hoje. Você pode nem mesmo saber agora qual dom é esse, mas você chegou ao mundo com um dom. Você pode saber de imediato qual ele é ou não.
Em algum momento você o sentirá dentro de você e a sua mente irá avaliá-lo. Então você vai sentir esse dom e a sua mente vai avaliar, analisar. Se a sua mente considerar esse dom nocivo, você irá procurar uma terapia ou métodos, tipo drogas, vícios, para lidar com esse dom. Ou vai esconder, ou vai resolver, ou vai libertar, ou vai aceitar. Mas depois que você remover essa interferência, essa resistência que o está impedindo de agir em função ao seu dom, você agirá de acordo com ele, porque ele está dentro de você. Em resumo, você será a marionete do divino, mas também será o titereiro da sua vida. A sua escolha é seguir ou não a corrente. Isso é o livre-arbítrio. Algumas pessoas o chamam de livre não-arbítrio, porque a sua verdadeira decisão é agir ou não em função do impulso divino que já existe dentro de você. Mesmo o grande apresentador e profissional de marketing, a respeito de quem escrevi no meu livro, há um cliente que nasce a cada minuto, né? Mesmo ele sabia disso. Ele entrou em ação, fez coisas em grande escala, mas ele estava sempre obedecendo a uma ordem mais elevada. A sua lápide exibia a seguinte frase: que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele sempre agia em função das suas ideias, sem a interferência da mente, e deixava que os resultados fossem o que fossem, confiante de que tudo fazia parte de uma realidade mais abrangente. Ele era capaz de entregar os pontos enquanto agia. E esse é o 5º passo do meu livro, O Fator da Atração. E hoje eu entendi o mundo. Eu acho que entendi, né? Amanhã já não tenho tanta certeza. Sinto saudade das histórias em quadrinhos daquele tempo. Todo mundo tem um dom, comentou o Dr. Heulen em um dos nossos passeios. E Tiger Woods? Vocês conhecem o Tiger Woods? Ele nasceu em 1975 na Califórnia e ele foi o mais jovem golfista a conquistar o campeonato amador dos Estados Unidos e hoje ele é considerado um dos maiores golfistas de todos os tempos. Né? E eu perguntei para o Dr. Heulen e ele. Já sabendo da resposta, eu perguntei, mas querendo fazer depois uma pergunta ainda mais profunda. E eu perguntei, e o Tiger Woods? E o Dr. Heulen respondeu, ele está desempenhando seu papel no drama divino. Mas e quando ele começar a ensinar outras pessoas a jogar golfe? Ele nunca será bem-sucedido? Afirmou o Dr. Heulen. O papel dele é jogar golfe e não ensinar os outros a jogar golfe. Esse é o papel de outra pessoa. Cada um de nós tem a sua função. Até mesmo um porteiro? Eu perguntei. Claro, disse ele. Existem porteiros e lixeiros que adoram o que fazem. Você não pensa assim porque está imaginando como seria desempenhar a função deles. Mas eles tampouco são capazes de desempenhar a sua. A ideia é não resistir ao seu papel. Eu poderia desejar ser um compositor como Michele Maloney, um ator como James Caan, ou um fisiculturista como Frank Zane, ou um escritor como Jack London. E talvez eu pudesse até mesmo me tornar muito competente em compor músicas, em representar, em me exercitar ou em escrever romances. Mas o meu papel é o de inspirador. Eu escrevo livros para despertar as pessoas, ou para ser mais exato, para despertar a mim mesmo. À medida que eu me desperto, eu desperto você. Interessante, né, pessoal? Muito interessante essa parte do livro, foi um pouco longa, né? Mas eu acho que diz bastante coisa. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse capítulo foi a questão duas coisas, né? A questão do livre-arbítrio ali,
né? Que diz que algumas pessoas dizem que o livre-arbítrio é o livre não-arbítrio, porque na verdade a sua verdadeira decisão é só agir ou não em função do impulso divino que já existe dentro da gente. Ou seja, se a gente limpa as memórias, a gente fica só com o impulso divino, então não tem decisão a ser tomada. Quer dizer, a decisão é, vou seguir ou não o que eu nasci para fazer, o meu dom, né? E para a gente distinguir um pouco o que vem da mente e o que vem de inspiração, eu acho que uma coisa interessante é a gente prestar atenção em como que as ideias vêm. Vocês já repararam que insights e inspirações, elas vêm assim com uma velocidade muito rápida? Prontas, elas vêm prontas. Muitas vezes a ideia está pronta, ela surge assim do nada. E é uma ideia que é o máximo e a gente na hora tem uma alegria, assim, um fogo dentro da gente, uma claridade de que aquilo tem muito a dar certo. E aí depois a gente começa a interferência da mente. A mente ela constrói. Você já reparou que a mente ela não vem rápida? A mente é uma construção. Ela demora mais tempo, ela vai te dando assim, ó, não sei se vai dar certo por causa daquilo. Mas olha, o que vão dizer? Mas será que vai ter dinheiro? Ela vai te dando assim, ó, sabe aquela vizinha que fica botando para trás as coisas da gente? Não sei não, né? Tu vê, pois acho que vai chover no final de semana. Tem que ver, sabe assim? A mente ela vai construindo devagarinho e o insight, a inspiração, ela vem de uma vez só. Presta atenção. Até quando a gente faz uma coisa focado com a mente, exige muito esforço para aquilo. Vamos botar um negócio? Eu quero botar um negócio. Aí senta, pensa. Mas isso seria bom? Aquilo seria legal? Mas eu não sei se isso ia ser legal. Mas tem essa ideia. Peraí, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque eu acho que pode me dar dinheiro, porque vai ser bom, porque as pessoas vão me achar legal, porque eu vou ter status, porque eu vou ficar famoso, ou porque não sei o quê. Ou porque fulaninho vou esfregar na cara de não sei quem que eu consegui, né? Eu acho que tudo que é ideias da mente, tudo que vem da memória, que vem das crenças, que vem... quando exige um esforço para criar aquele pensamento. Quando existe um esforço para criar aquela ideia. Agora, quando é inspiração divina, quando vem como insight, como realmente algo do divino, impulso divino, aquilo vem, aquilo grita sozinho, aquilo vem de dentro da gente. Acho que isso é legal de perceber, né, pessoal? Então, acho que isso é para hoje, né? Que veio aqui na minha cabeça, os insights. Também eu fico falando, esses dias até minha mãe disse, nossa, Débora, tu tá falando umas coisas assim que às vezes eu acho que tu não tá sozinha. E realmente, esses dias eu disse para ela, mãe, eu nem lembro o que eu falei neste áudio. E eu voltei para escutar o que eu tinha falado. Então, eu acho que eu ando sendo acompanhada mesmo, assim, com as coisas boas aqui junto comigo. Amém. E algumas pessoas têm me mandado muitas mensagens, muitas pessoas têm me mandado algumas mensagens e às vezes eu não consigo responder todo mundo, tá? Logo assim, mas eu vou responder. E algumas pessoas me pediram os sites direitinho em inglês, eu vou me organizar para mandar. Algumas pessoas estão me contando maravilhas que têm acontecido com o Ho'oponopono, né? Que estão conseguindo enxergar coisas que antes não enxergavam, pessoas mais gentis, um dia mais bonito, conseguindo parar e olhar para uma coisa simples como um sol, uma árvore e conseguir ver a beleza naquilo. Olha que lindo, parece que realmente essa limpeza do Ho'oponopono tira, né, uma coisa de cima da gente e traz uma coisa tão positiva, abre os nossos olhos, faz com que a gente consiga enxergar a vida de outra maneira, né? Outra pessoa me escreveu dizendo que escuta meus áudios, que ela começou a caminhar, né? Já que ela escutava meus áudios têm levado 20, 25 minutos, ela começou a caminhar nesse tempo. Então ela sai na rua e fica dando volta na quadra. E aí ela disse, olha, acho que eu tô emagrecendo porque eu comecei a usar o tempo do teu áudio para fazer uma caminhada. Em vez de ficar em casa parada ouvindo, eu faço uma caminhada.
unir o útil ao agradável. Olha que legal. Então, bem feliz, assim, com as pessoas gostando demais desse livro. Esse livro foi muita inspiração, assim, ele veio várias vezes para mim. Então, amém, que ele está sendo compartilhado com os nossos grupos. Pessoal, vou dar um bom dia para vocês, boa noite para mim e até o próximo áudio. Olha aí, 30 minutos, a minha amiga lá hoje vai caminhar bastante. Beijo para vocês e até mais.